Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos. Esse é o programa Papo Entre Irmãos. E hoje nós estamos recebendo aqui nosso ilustre irmão, Pastor Clóvis Costa. Meu amigo, meu irmão, pastor, escritor, pai, avô, marido, youtuber também, né? Também. Tem um canal no YouTube chamado A A pregação, Pregação em Perspectiva, na isso. qual eu já me inscrevi. Canal muito bom. E escritor, né? E hoje eu trago o irmão aqui para que nós possamos falar um pouco da sua vida, da sua trajetória, da sua história e falar um pouco do seu trabalho. Só que antes eu gostaria de abrir esse programa com uma oração. Podemos? Podemos. Vou pedir Então, dar essa honra ao irmão. tá, vamos orar então. Bendito Deus, querido Pai, nosso coração está alegre por este encontro, mas principalmente pelo motivo desse encontro, que é um encontro para honrar o Teu nome através do nosso trabalho, para glorificar o Teu nome, sendo grato ao Senhor pela instrumentalidade do Senhor nas nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus querido, por esse tempo de compartilhamento. Um tempo em que nós estaremos compartilhando algo que é muito caro para nós, que é a tua palavra, que é informações a respeito do teu reino, da nova vida em Cristo e também desse ministério da pregação, que nós sabemos que certamente depende das tuas bênçãos, do teu cuidado, da tua instrumentalidade. Abençoa a vida do Leonardo, Senhor Deus, abençoa a sua família, abençoa, Senhor Deus, todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz. Desejamos, Pai, que esse programa, que essa transmissão possa oferecer a todos quanto nos ouvem, quantos nos acessam, oferecer a eles todas as possibilidades, não apenas de crescer no conhecimento e no entendimento, mas especialmente de ter uma melhor relação com o Senhor, através da compreensão apropriada e adequada da tua palavra. Nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, Pai, e dizer que ao Senhor seja dada toda a glória, Pai. Toda honra e toda Nós te glória. agradecemos por tudo e fazemos isso Em nome de no Jesus. nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, esse programa tem a intenção de trazer irmãos que possam nos oferecer uma experiência, possam trazer através da palavra de Deus luz e entendimento sobre como podemos andar diante de Deus, no reino de Deus, do reino que Ele nos traz, aplicando através da palavra de Deus, de fato, como nós podemos viver essa palavra aqui na Terra. E o Senhor Jesus fala muito do reino, né? Fala muito da vinda do seu reino. E eu gostaria muito de conversar com o irmão sobre isso. Mas antes eu gostaria de apresentar o irmão. Queria que o irmão falasse sobre o seu livro. Então, se apresenta aí. Tá bom. O meu nome é Clóvis Costa, sou pastor batista já há 20 anos. No momento não estou pastoreando, estou como pastor ministro de ensino da Igreja Batista Central em Mesquita, mas pastoreei por 12 anos a primeira Igreja Batista em Rocha Sobrinho, em Mesquita. E a minha trajetória como escritor, ela se resume num tempo condensado desde 2020 até os dias de hoje. E eu espero que, enquanto estiver fazendo uso da razão, eu possa continuar escrevendo alguma coisa. Em 2020, eu lancei meu primeiro livro, O Gerúndio da Pregação. A análise da pregação do Evangelho sob a perspectiva da constância. E depois eu lancei, 2 anos depois, a minha primeira ficção histórica, As Crônicas do General. E logo após eu também recebi um convite para escrever algumas coisas em conjunto com outros autores e também tem alguns artigos meus na revista Educador, da Convenção Batista Fluminense. E hoje eu estou apresentando a vocês esse livro, Perspectivas Autorais.
As mentes por trás da arte da pregação. Nós falamos sobre a pregação na perspectiva de Deus como a mente que revela, na perspectiva do autor do texto bíblico ou dos autores do texto bíblico, como a mente que registra a pregação, e também trato da mente do pregador, como aquela mente que faz o discurso da pregação. E, na verdade, essas três mentes funcionam no ministério da pregação, sempre entendendo uma subordinação absoluta e completa ao primeiro autor, ou à primeira mente, que é a mente que revela, a mente de Deus. Tanto o autor do texto quanto o autor do discurso estão absolutamente subordinados ao autor da revelação, que é Deus. De modo que o pregador, ele nunca estará sozinho no ministério da pregação. Viu, Léo? O pregador jamais estará sozinho no ministério da pregação. Ele, quando assume ao púlpito, ou quando usa o microfone para pregar, ele tem que estar sempre consciente de que há uma subordinação. Ele está subordinado ao autor do texto, como a mente que registrou, e este esteve subordinado ao autor da revelação. Ou seja, em última instância, em última análise, há uma subordinação principal, eu diria assim, a Deus, sempre. Tanto o apóstolo Paulo, Moisés, todos os que escreveram o texto da Escritura estão subordinados a Deus. Quem revela. É quem revela. E o pregador, eu e você, estamos sempre subordinados a estes dois. Eu não posso pregar algo que não estava na intenção original do autor do texto, como a mente que registrou, que por sua vez estava subordinado à mente que revela. Então, há uma subordinação. O pregador, ele não é autor da pregação. Ele é autor do discurso da pregação, mas o conteúdo, o assunto, os temas da pregação não são deles, são de outras pessoas. E, em última análise, da pessoa de Deus como a mente que revelou originalmente. Entendi. Mas na sua visão, qual seria o papel da pregação no culto cristão? O senhor fala aqui da arte da pregação. Qual seria esse papel? Sim. A pregação, vamos dizer assim, oficialmente, né? Porque a gente pode pregar informalmente. No nosso dia a dia, nas nossas conversas, podemos pregar até mesmo sem falar nada, entregando uma Bíblia para alguém de presente, um folheto evangelístico. O nosso comportamento, ele pode ser um pregador que não fala nada. As Nossa pessoas vida. podem, exatamente, com a nossa vida. As pessoas podem ver a mensagem do Evangelho através do nosso comportamento. Então, quando eu trato nesse livro da arte da pregação, eu me refiro àquela arte oficialmente falando, sabe? No púlpito de uma igreja ou discursando para um determinado público. Então, no culto cristão, a arte da pregação ou o ministério da pregação, ele tem um papel fundamental. Eu diria mais, um papel primordial. Porque a começar pelo papel do pastor. O pastor Sim. ele é polivalente. Pastor, ministério pastoral é de uma polivalência tremenda. Ele faz de tudo. É obrigado a fazer de tudo. Até psicólogo pastor faz. Então, dentre todas as funções, as atribuições dentro do chamado para o ministério pastoral, o principal é a palavra, a pregação da palavra, o ensino da palavra. Nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 6, quando a igreja reivindicou junto aos apóstolos a questão da distribuição dos gêneros alimentícios, que as viúvas dos gregos ou dos helênicos estavam sendo depreciadas na distribuição diária. Só as viúvas judias estavam sendo privilegiadas. Então, houve essa reivindicação. Então, os apóstolos que estavam exercendo, então, o papel de liderança da igreja... Diáconos. Não, os apóstolos. Apóstolos. Eles decidiram pedir para a própria igreja escolher
os irmãos da igreja escolherem dentre eles, 7 varões que fossem de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Que já pregavam com a sua vida. E que já, isso aí, ou seja, era uma exigência que já tinha que estar pré-estabelecida naquelas pessoas. Eles não estariam cheios de reputação, boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo por serem escalados ou por serem escolhidos. Eles estariam antes de serem escolhidos. Era uma exigência de uma qualificação pressuposta. Tá? Sim. Então, a grande questão nesse texto é para que eles foram eleitos. Os apóstolos afirmam com tranquilidade que eles estavam elegendo aquelas pessoas para que eles, os apóstolos, se dedicassem à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, o papel da palavra ou da pregação ou do ensino das escrituras é fundamental acima dos outros ministérios. Inclusive porque ele tem uma roupagem, eu diria assim, pedagógica. Os outros ministérios funcionam dentro dos parâmetros da Escritura, por quê? Porque a Escritura informa como devem funcionar. E o ministério do ensino na igreja e da pregação é que oferece esses subsídios bíblicos de parâmetros para a funcionalidade de todos os ministérios da igreja. De modo que o papel da pregação ou da arte da pregação no culto cristão, ele deve ser central. Não é possível considerar a possibilidade de um culto cristão sem pregação. O culto cristão tem louvor, tem oração, tem comunhão, tem um monte de coisa. Ainda mais hoje que nós temos, pragmaticamente falando, né, nós temos uma infinidade de materiais que a gente pode usar. Que a igreja usa, né? Tem ministério de dança, ministério de louvor, coreografia, artes cênicas, tudo isso pode ser usado no culto cristão. E as igrejas usam, tá? A música nem se fala, a música é o carro-chefe, né, da instrumentalidade do culto. Mas eu não consigo conceber, mesmo que seja assim, vamos ter o culto infantil. Culto infantil gira em torno da palavra. Vamos ter um culto de adoração. Tem que ter palavra. Culto de oração, tem que ter palavra. Lá na nossa igreja mesmo, nós temos às quintas-feiras, às 7 da manhã, o nosso culto de oração. Mas o culto de oração tem palavra. Todo mundo lê a Bíblia. E às vezes alguns fazem até comentários sobre aquilo que é lido. Mas o culto é de oração. Todo mundo lê. Todo mundo está ali de joelhos, orando, e não importa a quantidade de pessoas que estão no culto. Todo mundo ora, todo mundo lê a Bíblia, e de vez em quando alguém faz até um comentário sobre a Bíblia. Então, toda reunião em que as pessoas podem dizer que é um culto, não podemos conceber a possibilidade de não ter pregação. Então, qual é o lugar da pregação? É o lugar central. Sempre foi. Sempre foi o lugar central, e nós não podemos deixar que isso escape da nossa compreensão do lugar da pregação no culto cristão. E existe algum modelo de pregação ou alguns modelos? Sim, existem 3 modelos principais de pregação. A pregação temática é quando o discurso do pregador ele gira em torno de um tema, mas esse tema ele é abordado com base em diversos textos da Escritura, não com base em um texto da Escritura. Ou seja, na pregação temática, o tema é que é explicado com base em diversos textos, mas o carro-chefe da pregação temática é o tema, é o assunto. Tem a pregação textual, que a base é um texto específico da Escritura, mas é um texto reduzido. Então, toda a argumentação, todo o discurso gira em torno de um texto, mas é um texto reduzido, geralmente com um ou, no máximo, 2 versículos da Escritura, da Bíblia. O grande problema do sermão textual é que ele perde o contexto.
E o contexto é fundamental para você interpretar corretamente qualquer texto, mesmo que não seja da Escritura. Quando você pega um texto fora do seu contexto, você pode fazer o que quiser, inclusive Pretexto. usar como pretexto. E tem a pregação expositiva, que é aquela pregação que pega um texto da Escritura completo, que a nossa língua chama de perícope. É um recorte da Escritura que tem uma ideia completa, tem uma ideia íntegra, portanto, inteira. E essa ideia, ou esse texto, esse recorte, é que fornece o assunto, que é o tema da pregação, que nós chamamos na homilética de ideia central do texto. Além da ideia central que é extraída do texto, toda a argumentação que é desenvolvida através do texto para explicar essa ideia central é tirada desses versículos cujo recorte foi feito, aquela famosa perícope. Então, é esse texto que fornece a ideia central, é esse texto que fornece toda a argumentação através das ideias dos versículos, que respondem à ideia central, né? E no final, na pregação expositiva, você tem essa explicação devidamente aplicada, tá? Então, na pregação expositiva, a ideia central é extraída do texto, os tópicos da argumentação do pregador são extraídos do texto e a aplicação também é com base na explicação que foi feita do texto que foi lido. Então, na pregação expositiva, o texto base é o comandante, né? É que manda no pregador. O pregador ele pode até usar outros textos da Escritura, tá? Mas não como base da sua argumentação. A base está no texto lido, por isso que é texto base, tá? Ele usa outros textos como apoio ou como reforço das ideias que ele expõe retiradas daquele texto. Mas quem comanda a pregação expositiva é o texto base, aquele texto que foi lido. Seria então mais garantido uma pregação expositiva? A pregação expositiva, a meu ver, é a pregação mais fácil de ter fidelidade com as Questão da ideias do fidelidade. autor, tá? Com as ideias do autor. Porque se eu pego um versículo reduzido de um texto que, na verdade, a perícope seria de 10 versículos, digamos, um recorte de 10 versículos. Se eu desses 10 eu pego um só, eu corro o risco de forçar a minha argumentação na direção de uma ideia que está num versículo, mas às vezes aquele versículo ele está ali naquele contexto para reforçar outra ideia, que é a ideia do conjunto, tá? A intenção do autor deve ser, eu não diria privilegiada, deve ser honrada, porque ele tinha uma intenção ao escrever aquele texto, tá? Então, quando nós pregamos expositivamente, nós levamos em conta aquela intenção original do autor, para poder depois aplicar para o ouvinte contemporâneo. Entendi. Eu notei que na parte 4 do livro do senhor, o senhor fala sobre a harmonia da arte da pregação. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ah, sim. É a harmonia ou a mutualidade, né? De fato, a mutualidade exige uma harmonia. Para trocar, né? Para ter mutualidade, é necessário uma harmonização das ideias. E no livro a gente fala das três mentes. A mente que revela, a mente que registra e a mente que discursa. Durante o processo de pregação, não é o ato da pregação em si, mas durante o processo, porque o processo ele tem etapas. A primeira etapa é a oração, ou seja, o pregador ele se conecta, a mente do pregador se conecta com a mente do autor da revelação. Tá? É importante a gente mencionar isso, por quê? Porque quando Deus, por exemplo, quando Deus revelou para Paulo o texto, as ideias, tá? As proposições da carta aos Romanos, Deus tinha em vista Paulo
os seus primeiros destinatários, que era a igreja de Roma, mas Deus também tinha em vista você e eu. Deus também tinha em vista o último homem que vai estar vivo na terra até a volta do Senhor. Que vai ouvir. Exatamente. Deus tinha em vista toda a humanidade, mas ele precisava usar um homem em um tempo e em um lugar. Ou seja, nós, ao buscarmos direção de Deus, nós estamos entendendo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Nesse processo que Deus fala conosco através da sua palavra, nós chamamos de iluminação, não de inspiração. Porque a inspiração é o processo que Deus usou para falar com o Paulo, para escrever a carta aos Romanos. Ele inspirou as ideias, os princípios, tudo aquilo que ele queria que fosse registrado, ele inspirou no coração do Paulo. No entanto, o Paulo, ele não tinha a percepção que Deus tem no que se refere ao destino daquele mistério, vamos dizer assim. Ele, quando registrou, ele estava pensando na sua mente, no seu cérebro, no seu coração, nos seus sentimentos e nas pessoas para quem ele escreveria. Os gentios, no caso. No caso, aos crentes que estavam em Roma. Tá? Então, o Paulo e os destinatários, eles eram o que nós chamamos de referentes do texto. Referentes do texto são aquelas pessoas às quais o texto se refere. Então, o texto da carta de Paulo aos Romanos se refere a Paulo e aos irmãos de Roma, que tinham uma linguagem, comportamento, se alimentavam diferente, tudo diferente de nós. Então, no momento em que nós oramos, nós estamos admitindo que precisamos da direção de Deus para entender uma coisa que não foi escrita diretamente para nós. Foi escrita para nós, como gênero humano, mas que passou primeiro por um fio cultural, um abismo, vamos dizer assim, cultural, completamente distante da nossa perspectiva, com relação tanto à língua quanto ao modo de operar a própria vida. Então, nós oramos primeiro. Esse é o primeiro passo. Depois que nós oramos, essa comunhão, essa harmonia das mentes funciona dessa forma. Nós pedimos a Deus a mente que revela e depois vamos para o texto, que é a mente que registra. O Paulo não pode fazer mais nada, tá? Mas por isso que nós oramos a Deus, não oramos a Paulo. Porque Deus pode. Através da iluminação, ele pode ajudar a gente a entender o que Paulo escreveu. No entanto, tem um trabalho nosso, que é aí que entra o nosso papel. O Paulo escreveu para eles, mas nós temos que descobrir como funcionava a mente do Paulo na cultura dele e como funcionava a mente dos irmãos que moravam em Roma. O contexto da época, né? O contexto da época. Esse aí que é o trabalho de exegese. A gente faz a pesquisa exegética e descobre o que significava aquele comportamento ou o que significava aqueles termos, aquelas palavras, aqueles vocábulos para eles. Tá? E descobre o significado. Esse significado para lá a gente explica na pregação, especificamente na pregação expositiva. Explica como é que funcionava lá. Mas na hora de aplicar, a gente descobre que funcionava lá de um jeito, mas funciona aqui de outro. E, inclusive, o modo de fazer as coisas é diferente. Mas a gente precisa descobrir lá uma coisa que a pregação chama, o Ministério da Pregação chama de princípio normativo universal. São regras e formas de compreender as coisas que valem para todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas. Isso faz com que funcione essa harmonização, essa mutualidade nas três mentes. Eu consulto a Deus, peço a Ele para me ajudar, me orientar, e Ele me ilumina. Eu consulto o Paulo, vamos continuar no exemplo da carta aos Romanos, eu consulto o Paulo para que eu entenda o que Paulo pensava, descubro e na pregação eu explico. Paulo pensava dessa forma, por isso que ele falou assim, assim, assim.
Só que na hora de dizer para as pessoas o que elas têm que fazer com relação ao que eu acabei de explicar, eu preciso passar para elas o princípio normativo universal, porque senão vai ter um monte de gente fazendo as mesmas coisas que estão na Bíblia, tá? O Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele menciona a apresentação, né, dos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele menciona essa oferta, essa apresentação de corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque naquela época e naquele contexto, nos cultos se oferecia vidas, animais eram mortos. Então, o que Paulo está dizendo é que isso acabou. No contexto de Paulo, o sacrifício supremo já tinha sido oferecido. A partir de então, o nosso sacrifício é vivo, ou seja, a minha vida tem que ser oferecida. Eu dedico a minha vida com todas as suas potencialidades, com todos os meus sentidos, com todos os meus dons e talentos, eu dedico a Deus, através de um culto que é racional, tá? Então, eu preciso entender isso. Senão, as pessoas vão achar que nós precisamos fazer sacrifício. O que é? E tem muita gente que aproveita isso, né? Distorce a escritura e diz que você tem que fazer um sacrifício a Deus. O que é um sacrifício? É doar para Deus, dar para Deus aquilo que não te aquilo que vai te fazer falta. Teologia da prosperidade. É a teologia da prosperidade, né? A famigerada teologia da prosperidade. Quando, na verdade, o que o texto está dizendo não é isso. A gente não tem que fazer sacrifício. O sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Esse é o sacrifício que, de forma definitiva, agradou a Deus, deixou Deus satisfeito. Então, o sacrifício que ele requer de nós é viver. É o que você tem a proposta, Léo, no seu canal, nesse programa, que é viver o reino de Deus, é dedicar a sua vida. Ou seja, o Paulo fala isso na carta aos Coríntios, quando ele fala assim: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória do Senhor. Isso é o reino de Deus. Esse é o sacrifício que Paulo está falando na carta aos Romanos. Então, a harmonia ou a mutualidade das três mentes da pregação funcionam basicamente desta forma. O pregador precisa estar em conexão com a mente de Deus, subordinado totalmente a seu comando, tá? Mas também precisa estar em conexão com a mente do autor do texto e não forçar jamais o texto a dizer o que ele quer que diga. Seria a exegese, no caso. Aí seria isso aí, bem lembrado. Seria a exegese, o que é diferente de exegese. Exegese tem o prefixo ex, que sugere extrair. Você extrai o sentido e o significado de um texto antigo. A exegese sugere inserir. Você insere num texto que não é teu as suas ideias, o seu sentido e as suas intenções. Isso é desonesto. Mas até que ponto o meio em que o pregador vive pode influenciar essa intencionalidade de trazer algo para a pregação? O problema é justamente quando o pregador ele não se interessa com a opinião do dono do texto. E automaticamente, se ele não se interessa com a opinião do dono do texto, ele não está nem um pouco interessado com o Deus que inspirou aquelas ideias na mente do dono do texto. Aí ele é tentado, por sua própria interesse pessoal, a forçar o texto a dizer o que o texto não está dizendo. Ele tem algum interesse, eu quero falar, obrigar ou conduzir ou incentivar as pessoas a fazer determinada coisa. Aí ele acaba distorcendo o texto da Escritura. Então, esse é o problema. Nós temos, hoje em dia, um pragmatismo válido nas nossas igrejas, nos nossos cultos. Esse pragmatismo faz com que a gente crie eventos, crie dinâmicas que são favoráveis, tá, para atrair ou para manter, fazer a manutenção da comunhão da igreja, dos relacionamentos. Vou dar um exemplo aqui. Ontem foi o dia dos avós. A nossa igreja, no sábado, fez um evento para os avós.
Isso foi muito bom. Eu sou o vovô. Eu gostei muito de estar lá. Teve uma palavra, viu? Teve uma palavra, uma pregação. Não pode faltar. Não pode faltar. O vice-presidente da nossa igreja, o irmão Carlinhos, eu quero até mandar um abraço, tá, Carlinhos, para você aí, e dizer que aquela palavra alimentou meu coração de vovô, viu? Então, teve isso. Nós temos o ministério infantil. A Bíblia não fala de ministério infantil, entende? Mas temos ministério infantil. A Bíblia não fala de escola bíblica dominical, mas temos escola. Então, o pragmatismo ele é válido, tá? Para a dinâmica da igreja. A dinâmica, a igreja está inserida num ambiente cultural e social que evolui progressivamente. O tempo vai mudando e a gente vai se adaptando. E não tem problema nenhum esse pragmatismo. Tá? O grande problema é quando o pragmatismo ele entra na teologia. Quando o pragmatismo entra na Bíblia. Aí a pessoa quer adaptar a Bíblia para poder fazer dar certo. E não é. A Bíblia, ela não negocia a verdade. E o crente, o pregador, não pode negociar a verdade em função de uma adaptação para conquistar A ou conquistar B. A Bíblia tem que ser pregada, como diz Paulo na carta aos Romanos, todo o conselho de Deus tem que ser pregado. Infelizmente, ou felizmente, né? Doa a quem doer. É a Escritura. Às vezes ela fere o nosso coração. Mas se fere é porque o nosso coração está precisando ser ferido. É para transformar. É para transformar. E no capítulo 8, o senhor fala, tem um termo aqui que é até difícil de pronunciar, o trichifopagia. O que vem a ser essa trichifopagia? A trichifopagia é mais ou menos, em poucas palavras, né? Porque o livro ele destrincha mais esse assunto. É uma palavra que não existe, tá? Eu criei essa palavra adaptando-a da palavra original chamada chipofagia, né? Quando as crianças, os bebês nascem grudados. E tem bebês que nascem grudados pela barriga, pelo tronco, pela cabeça, né? É uma anomalia. Siameses. São os siameses. Eles são gêmeos chifópagos, tá? Não são apenas gêmeos, são gêmeos que nasceram grudados. E eu coloco isso aí, essa ideia de chipofagia, eu trouxe como trichifopagia para ilustrar a necessidade de trabalhar junto e grudado mesmo. As três principais ferramentas da arte da pregação, que é a hermenêutica, a exegese e a homilética. Não dá para você ser um bom pregador se você desprezar um deles. Tá? A exegese é aquela arte, né, vamos dizer assim, de você interpretar um texto de acordo com a perspectiva de quem escreveu o texto. Nós temos a necessidade disso, senão não vai haver uma mutualidade, né, como é a proposta do livro, a mutualidade entre a sua mente e a mente do pregador, que estava a sua mente e a mente do escritor do texto, que estava, por sua vez, subordinada à mente de Deus. Tá? Então, entender a mente do pregador, do escritor do texto, é fundamental. Tá? Então, isso aí é exegese. Agora, quando trata da hermenêutica, é você entender a sua própria língua. O pregador precisa entender a própria língua por causa dos contextos, os significados e sentidos das palavras. Como é que você vai adaptar os costumes deles lá para cá se você não consegue entender os costumes seus, se você não consegue entender como funciona a dinâmica da sua própria língua, no nosso caso, da língua portuguesa. Então, a hermenêutica é a arte também de entender textos na nossa própria língua, tá? Só que esses textos que a gente tem, eles foram traduzidos, não foram necessariamente interpretados, foram traduzidos do hebraico e do grego, o texto da Bíblia. Então, eles não foram interpretados. Nós precisamos interpretar. Por quê? Porque eles estão na nossa língua. Tá? Mas essa interpretação na nossa língua precisa levar em conta a língua original. Tá? Então, é a hermenêutica funcionando junto com a exegese. E a homilética é quando você embeleza
todo o seu conteúdo de pesquisa, organiza tudo aquilo na forma de sermão. Você pega o conteúdo de pesquisa, todas as informações, tanto exegéticas quanto hermenêuticas, e organiza. Isso aí é a homilética, que você trata da melhor forma possível, de acordo com seus ouvintes, a forma como você vai transmitir todo o conteúdo do seu estudo daquele texto. É aí que entra a tristifopagia. Elas funcionam juntos. Exegese, hermenêutica e homilética. Beleza? Beleza. E como foi essa trajetória do senhor como escritor? Não foi Conta pra fácil. gente. Não foi fácil. Pra gente... Esse é o terceiro ou quarto É livro? o quarto livro. Quarto livro. O terceiro foi um livro que foi feito em conjunto com outros autores. Eu não o tenho. Eu perdi. Ele está na Amazon disponível. Aliás, todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. Na Amazon como e-books. Tá? Quem quiser eles impressos tem que pedir para mim, tem que fazer contato comigo. Mas não foi uma trajetória fácil. Na época, em 2020, eu tive que ler muitos livros para poder escrever o primeiro. Mas por conta daqueles livros que eu adquiri para poder escrever o primeiro, que é o Gerúndio da Pregação, eu acabei me incentivando a ir aumentando a minha biblioteca física. Porque hoje, eu não curto muito e-books, né? Não curto muito ler digitalmente. Prefiro ler o livro de papel, o livro físico, que aí eu rabisco, eu marco, eu dobro, faço o que quiser. Usar a espada. É isso aí. Então... Quem sabe a espada? Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Tem espada e tem o canivete. Isso aí. Pode explicar pra gente, pode trazer a luz do entendimento da espada e do canivete. O Leonardo está mencionando aqui a questão da espada e do canivete, porque na nossa igreja, o nosso querido pastor Charles Carlos Cunha, um abraço, pastor Carlos, pastor Charles. Um abraço, tá, pastor? Ele, quando vai ler o texto bíblico para pregação, ele pergunta, quem trouxe a espada? Aí a gente vai, levanta a Bíblia. E se você não trouxe a espada, você trouxe o canivete. Você pode mostrar também, aí a gente levanta o celular. O pastor Charles é uma figura, mas é um excelente pregador expositivo, é uma bênção, tem sido uma bênção para a nossa igreja. Tá? Mas então, eu reuni uma certa quantidade de livros, e às vezes eu tenho até que me controlar para não comprar livros, porque tem muitos livros que a gente tem que tomar cuidado para não parecer colecionador de livros. Porque há uma diferença, né? Se você pergunta para a pessoa assim, você coleciona livros? Aí você responde sim ou não. Eu respondo, não, eu leio livros. Se eu disser que eu coleciono, não posso. Como escritor, não posso colecionar livros, né? Eu tenho que ler livros. Então, esses livros vão me incentivando. A leitura desses livros vão me dando ideias e subsídios para desenvolver o ministério da escrita, tá? E depois foi assim, eu resolvi escrever uma ficção histórica, com uma pegada apologética. As Crônicas do General. Esse livro, ele é uma ficção histórica, tendo como pano de fundo a história bíblica do general Joabe. É um conto. É uma espécie de conto. É uma ficção porque não é bíblico, mas tem o pano de fundo bíblico. E os princípios e valores da escritura são implantados Os valores. Ficção. Exatamente. E eu até menciono que isso é uma ficção, com exceção dos textos da Bíblia, que não são verdade, eles são a verdade. É dessa verdade, da Escritura, que eu extraio todos os princípios, valores e todas as ideias para construir essa ficção histórica. Inclusive, eu estou prestes a lançar o segundo volume das Crônicas do General. Na verdade, é A Espada de Argúrio. É um personagem que eu criei para se comportar na ficção como o pai do Urias, aquele homem que Davi traiu, mandou matar e ficou com a esposa dele, a Betseba. No entanto, eu deixo bem claro nessa ficção histórica que ficção é uma coisa, verdade é Bíblia. Isso é fundamental.
Não há nada demais, nem escrever e nem ler ficção. O importante é que nós saibamos que aquilo é uma ficção e a Bíblia é a verdade. E depois a gente foi escrevendo mais e saiu esse livro aí. Perspectivas autorais. Bacana. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória como pastor também. A minha trajetória como pastor não O tem senhor está muita... pastoreando? Não. No momento eu não estou pastoreando. Eu pastoreei a primeira igreja batista em Rocha Sobrinho por 12 anos. De 2006 até 2018 para 2019. E depois eu deixei a igreja, passei o ministério, né, dei posse ao novo pastor, o pastor Marcos Januário. Quero mandar um abraço, pastor Marcos, que Deus o abençoe no ministério da primeira de Rocha Sobrinho, em Mesquita. E de lá, minha esposa e eu, nos tornamos membros, voltamos, né, às nossas origens, minha esposa, a irmã Cristina, voltamos às nossas origens para a Segunda Igreja Batista em Éden, no município de São João de Meriti. Ficamos lá um tempo e em 2022 a nossa igreja, a Igreja Batista Central em Mesquita, me convidou para concorrer ao ministério, mas eu não estava disponível para concorrer ao ministério. E aceitei, pedi para ver se eles queriam me aceitar como pastor interino, até que dessem posse, para eles não ficarem sem pastor, até que dessem posse ao novo pastor, novo obreiro. E eu fiquei lá 7 meses, tendo a satisfação. Foi um período de muita satisfação poder pastorear interinamente a Igreja Batista Central em Mesquita. Quero mandar um beijo, um abraço aí, um tudo jóia para cada um dos nossos queridos irmãos. Nossos irmãos. Da Central de Mesquita, tá bom? E até que 2 anos atrás, agora no próximo domingo, o pastor Charles já vai fazer 2 anos que tomou posse na Passa Igreja rápido, Batista né? Central de Mesquita. É uma bênção. Passa muito rápido. Então nós estamos muito felizes, estamos vivendo um tempo de muita alegria ali na Central de Mesquita. Sim, estamos. E sobre o reino, meu irmão? O reino de Deus, que Jesus tanto fala que viria e que teria um tempo, né, que chegaria o reino de Deus. Muitas vezes contraditória à lógica do mundo, um reino forjado na piedade, na justiça dele, na justiça de Deus. Na opinião do senhor, como o senhor acha que nós podemos caminhar nesse reino e viver esse reino de fato? O reino de Deus lá de Mateus, ou o reino dos céus em Lucas e Marcos? Uhum. A bem da verdade, a Escritura, no Antigo Testamento, ela dá sugestões ou dá indícios, apresenta indícios de como funcionaria o reino de Deus. Na medida em que Deus colocava, mesmo que tenha sido a pedido do próprio povo, lá no primeiro livro de Samuel, à medida em que Deus colocava um homem subordinado a ele, dirigido por ele, servo dele, no reino, o povo experimentava o reino de Deus. Porque o povo não cambava para a idolatria e tinha a lei que tinha sido dada a Moisés, ou seja, um padrão de comportamento interpessoal do povo consigo mesmo, com outras nações, e como se comportar na sua relação com o próprio Deus. Tá? Então, na medida em que o rei mantinha esse padrão de relacionamento sob a perspectiva da vontade de Deus, podemos dizer que o povo estava sendo reinado, ou estava sendo conduzido, ou dominado pelo próprio Deus. Tanto é que quando o reino foi dividido, lá depois de Salomão, com Jeroboão e Roboão, o reino do norte, as 10 tribos que ficaram com Jeroboão, houve uma sucessão praticamente ininterrupta de quedas, muitos assassinatos. Por quê? Porque o povo estava buscando idolatria. O reino do norte, né? Isso aí, o reino do norte. E o reino de Davi, perdão, a dinastia de Davi, né, que ficou com o reino do sul, com as tribos de Judá e Benjamim,
Davi não, Deus, sempre que um rei sucedia ao outro, Deus renovava uma coisa chamada aliança davídica. Ele renovava, ele dizia: por amor a meu servo Davi, eu vou manter você no reino. Ele dizia outras palavras, obviamente, mas a proposta de Deus era isso. Então, o reino funcionava. Só que chegou um momento no Novo Testamento em que o Senhor Jesus chega, nasce, encarna, que é a bem da verdade, Jesus não nasceu, tá, gente? Jesus encarnou, porque ele ele já era quem era, desde sempre, ele é eterno. Então, ele encarnou, tomou a forma humana. O Evangelho de João mesmo menciona isso, né? Que o verbo era Deus, estava com Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João não menciona que Jesus nasceu. Menciona que Jesus se tornou carne. Então, ele virou gente, né? Vamos dizer assim, é Deus virando gente para poder manter essa aliança. Aí, quando Jesus chega, ele faz duas coisas. Eu estou resumindo a história, obviamente. Ele faz duas coisas fundamentais. Ele diz que quando ele distribui a ceia, a primeira ceia, né, que ele faz, naquela Evangelho de Lucas, capítulo 22, ele faz a última Páscoa e a primeira ceia com os discípulos. Aí ele fala, quando ele distribui a ceia, ele fala do cálice, ele fala: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, a aliança que Deus tinha com Noé, Abraão, Isaac, Jacó, ele renova com Davi, tá? E essa aliança, ela é tornada definitiva através de Jesus, mas ele traz uma nova aliança, tá? Nova aliança no seu sangue. Mas quando ele começa a discursar, logo depois do seu batismo, ele fala uma frase que é fundamental para a gente entender a perspectiva de reino. Ele fala assim: é chegado o reino de Deus. E detalhe, quando ele ensina aos seus discípulos a respeito da oração, que os discípulos pedem, né? Senhor, ensina-nos a orar. Porque Jesus orava diferente. Ele não orava igual os líderes religiosos Os daquela época. fariseus. Ele orava diferente. Eles queriam orar igual Jesus. Ele orava como quem tinha intimidade com o Pai. Aí ele ensinou a famosa oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso ele não menciona a aliança, ele menciona o reino. Quando ele fala assim: venha a nós o teu reino. Porque a aliança já estava estabelecida por ele. Tá? Ele veio para firmar esta aliança. E Jeremias, capítulo 31, verso 31, ele menciona também. O Jeremias fala sobre isso. Ele fala que a arca da aliança, que era aquele objeto, né, que foi extraviado, foi roubado, foi destruído, não sei o que aconteceu com ele na invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sumiu. E o Jeremias, em cativeiro, ele fala, no capítulo 31, fala: não se falará mais da Arca da Aliança. Mas nesse mesmo contexto, ele fala que Deus tinha revelado a ele que Deus firmaria uma nova aliança com o seu povo, que indicaria um reino eterno. Ou seja, em Jesus. Aí Jesus vem e fala: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É chegado o reino de Deus. Pronto. Está definido. Então, o reino de Deus é viver a sua vida na perspectiva do domínio de Deus, do comando de Deus. Tá? E isso acontece através de Jesus. Porque Jesus foi o único que conseguiu viver dessa forma. Nenhum ser humano, mesmo que o camarada tenha sido uau, aquela coisa toda, nenhum ser humano foi capaz de viver debaixo da autoridade de Deus como Jesus viveu debaixo da autoridade do Pai. Então, através de Jesus, a gente consegue viver o reino de Deus aqui na Terra. Quando ele reina em nós. Quando ele reina, quando ele domina o nosso modo de operar a vida. Quando ele é o nosso rei. Exatamente, literalmente nosso rei. Curioso que lá em Lucas 17, o Senhor Jesus diz que o reino está dentro de nós. Uhum. Né? É interessante que isso me remete àquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, João capítulo 5, de 3 a 5 mais ou menos. Nicodemos vem elogiando Jesus, né? Bom mestre,
A gente sabe que as coisas que tu fazes, Os milagres. se Deus não tiver contigo, não é possível fazer. Aí Jesus já chega, pá, impactando ele. O Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Aí o Nicodemos tem aquele impacto, né? Aí pergunta, mas como é que eu vou nascer? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus explica, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus explica isso, lembrando a Nicodemos que ele é doutor da lei. Quando ele fala assim, tu és doutor da lei e não sabes estas coisas? Que é nascido da carne é carne. Isso aí. Quando Jesus fala isso, Jesus está invocando Ezequiel, se não me engano, capítulo 20, eu não lembro o capítulo, mas está invocando Ezequiel, quando fala que asperjaria a água e derramaria o seu espírito. Então, Jesus vem, a água simboliza a purificação, a limpeza, através de Jesus. E o derramamento do Espírito é através do Espírito Santo habitando em nós que nós acessamos, pelo nome de Jesus, acessamos o que eu chamaria a porta de entrada para o reino de Deus, que é a salvação. Tá? O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e é Jesus. Tá? Então, a pessoa de Jesus, ele nos oferece a salvação. Tá? Acesso a Deus. E a salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Somente quem é salvo se importa em viver sob o domínio de Deus. Mas a salvação é diferente do reino de Deus? Não necessariamente. A salvação é a chave. É o início. É o início. Se você é salvo, você tem interesse, você se importa com o que Deus, o seu rei, pensa a respeito de sua vida. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura. E nós temos que ter a Escritura. O crente tem que ter a Escritura. Tem que viver por ela. Nós estamos hoje, por exemplo, no Brasil, sob um governo. Tá? Temos pessoas que estão satisfeitas, pessoas que não estão satisfeitas. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas todos nós vivemos sob as leis deste país. Né? E não importa qual é a lei, a gente tem que obedecer ela, a gente tem que cumpri-la, nós temos que nos submeter a essa lei. Agora, quando nós temos o Senhor como nosso rei, nós também temos que nos submeter à lei dele. O reino é dele. O reino tem a Constituição, né? Tem isso aí. Tem a o lei rei. dele é a palavra de Deus. Entretanto, essa palavra de Deus, ela precisa ser interpretada, assim como a lei dos homens precisa ser interpretada. E existem regras para a interpretação. Tá? Então, na medida que nós interpretamos a Bíblia e vivemos de acordo com ela, nós estamos inseridos no reino de Deus. Tá? Não necessariamente com aquela perfeição que nós gostaríamos, que todo crente gostaria de ter, porque nós não conseguiremos. Mas o fato de nós caminharmos sob esse reino, deslizarmos, errarmos e corrigirmos a nossa caminhada, já é um indicativo que estamos avançando. Se nós estivermos inclinados, então, a esse reino, nós estamos isso aí, em obediência a esse reino, exatamente. a esse rei. Né? É isso aí. E o Senhor Jesus fala lá em Mateus 13, ele traz algumas referências sobre rede, sobre a pérola perdida. Traz uma lista de o que seria isso. São parábolas, são as parábolas do reino. As parábolas do reino. Porque o Senhor Jesus, ele falava em parábolas justamente para facilitar a compreensão da mensagem dele. Ele queria falar sobre o reino de Deus, sobre como funciona o reino de Deus. Então, quando ele trata, nas parábolas, ele trata de assuntos, de temas, de abordagens que são peculiares aos seus ouvintes, aqueles seus discípulos, não apenas os apóstolos, mas todos os discípulos, todos os seguidores dele, porque ele não tinha só os 12, né? Ele chamou os 12 para estarem mais perto. E os 12 foram se comunicando com outros, as pessoas iam seguindo a Jesus, e ele era seguido por multidões.
Então, a essa multidão, ele apresentava o reino de Deus dessa forma, através de parábolas. Ficava mais fácil para eles entenderem, Ficava né? mais fácil, Eles porque viviam aquilo ali, eles viviam da exatamente, pesca, da agricultura, isso, da eram ordenha. exatamente, eram coisas que eram do entendimento do dia a dia deles. O cotidiano, ele nos oferece formas de aprender sobre a vontade de Deus para nós. Bacana. Isso aí. E no que tange a questão do pecado? Como o pecado pode nos impactar nesse reino? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre Tá. isso. Pecado, é importante a gente mencionar E que a luta contra o pecado também. sim, é importante a gente mencionar o que é pecado. Nós fomos criados para um propósito específico. Tá? Assim como todas as coisas, nós temos, me permita usar aqui o microfone. Esse microfone não foi criado para martelar, mas eu posso usar ele para martelar, mas eu vou destruir ele. Por quê? Vou destruir, porque ele não estará sendo usado no propósito para o qual ele foi criado. Tá? Então, eu estaria pecando, errando o alvo, errando o propósito, errando o objetivo da criação desse objeto. Tá? Nós fomos criados por Deus com o propósito de desfrutar da vida com Ele, desfrutar da existência com Ele. E não é necessário, não é somente com a aprovação dele, mas é com Ele, junto com Ele. Eu desfrutar da natureza, da criação de Deus com Ele, me alegrar com Ele, sendo grato, usufruindo de um modo que eu não destrua aquilo que Ele criou, tá? Eu preciso usufruir da minha própria vida, do meu corpo, das minhas potencialidades, exatamente dentro dos propósitos para os quais isso foi dado a mim. Então, quando eu digo que uma coisa é pecado na vivência humana, eu estou dizendo que eu estou usando a minha vida para um fim ou para um objetivo, um propósito que não tem nada a ver com aquilo para o que eu fui criado por Deus. Então, o reino de Deus tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Eu estou dentro do reino de Deus quando eu vivo e sigo o propósito para o qual eu fui criado, tá? Tem o John Piper, ele tem uma frase muito interessante que é mais ou menos assim: Deus tem mais satisfação em nós. Deus é mais glorificado em nós na medida em que nós estamos mais satisfeitos nele. O Salmo 37, ele fala alguma coisa parecida, só que às vezes nós distorcemos, e até algumas traduções distorcem mesmo. Quando diz assim, acho que é no versículo 2, diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. O que o Salmo está dizendo é: agrada-te do Senhor e Ele será a satisfação do seu coração. Se você se agradar do Senhor, você estará satisfeito nele, com Ele, andando ao seu lado, vivendo sob o seu domínio. Não necessariamente Ele vai satisfazer os meus desejos, porque tem desejo meu que é pecaminoso, tem desejo meu que desonra a Deus. E eu preciso admitir isso. Tá? Então, quando o Salmo fala isso, ele não está dizendo que Deus vai fazer o que eu quero. Ele está dizendo que Deus será a minha satisfação. Tá? Então, pecado é isso. É eu fugir do propósito de Deus. A minha luta contra o pecado precisa ser diferente da minha luta contra as provações, por exemplo. A gente precisa distinguir o que é tentação e o que é provação. A tentação é fruto da minha inclinação pecaminosa. Tentação, tá? E a provação são as lutas da vida que servem para me aperfeiçoar, para me tornar uma pessoa mais forte fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. As provações Deus manda sobre mim. Ele até manda, a Bíblia diz que manda, tá? Mas ela diz que nunca manda além do que eu posso suportar. Tá? Mas as tentações são aquelas que o diabo usa. As minhas inclinações carnais são usadas pelo inimigo das nossas almas para fazer com que eu desonre a Deus e fuja do propósito para o qual eu fui criado. Eu quero mencionar um ponto só. Existem três pilares que dominam, comandam
a vida humana, a sociedade humana. O primeiro pilar é o poder. O segundo pilar é a riqueza. O terceiro pilar é a sexualidade. Por incrível que pareça. Tem problema ter poder? Não. Deus, quando criou a gente lá, ele falou para o homem assim: domine sobre toda a criação. Ou seja, mandado de Deus. Mas esse domínio é na perspectiva de Deus. Como é que Deus domina a gente? Nos amando, cuidando de nós, a tal ponto de mandar Jesus morrer por nós, para nos salvar. Ele está exercendo poder, está exercendo domínio. Ele não é um tirano. Então eu posso exercer o poder na perspectiva dele. Riqueza. Tem problema ser rico? Não tem problema. Desde que você use essa riqueza para a glória dele. Use essa riqueza para abençoar outras pessoas, ser generoso. E às vezes a gente vê pessoas com poucos recursos, mas com uma generosidade gigantesca. E vemos pessoas com muitos recursos que são mesquinhas, que são incapazes de abençoar os outros. E a sexualidade? Tem problema a sexualidade? Muito pelo contrário. Deus mandou, a Bíblia manda a gente fazer sexo. Manda. Lá no livro de Gênesis, quando Deus fala assim, crescei e multiplicai-vos, ele está mandando fazer sexo. Por quê? Porque não tem outro jeito de crescer e multiplicar, principalmente naquela época. Não existe como. Tá? E a Bíblia tem recomendações. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele explica, na carta aos Coríntios, ele dá recomendações sobre como funciona a vida conjugal do casal. Cuidando um do outro, amando um ao outro e tudo mais. Então, quando nós usamos essas potencialidades debaixo da orientação de Deus e para o propósito, objetivo para o qual for dada a nós, Que é sempre glorificar ele. que é sempre glorificar Ele, honrar o nome dEle, sempre estaremos dentro do reino de Deus. A nossa luta é justamente usar a própria vida, todas as nossas potencialidades, todos os nossos recursos, para o nosso interesse mesquinho ou para fazer o mal. Isso aí seria a nossa luta contra o pecado. A gente tem que resistir a isso. E a gente vai ter uma vida plena, na medida em que vivermos essa vida, em todos os sentidos e aspectos, na perspectiva da Escritura, da palavra de Deus, bem interpretada. E como lidar com pecados de terceiros? Recentemente eu tive com um irmão que me confessou que as suas maiores decepções foram no meio dos irmãos. Como é que a gente lida com isso? A bem da verdade, quando a gente lida com as dificuldades dos outros, a gente tem sempre que lidar entendendo que nós também temos as nossas dificuldades, sabe? E é possível, não vou dizer provável, mas é possível que mais dia, menos dia, a gente troque de dificuldade. A gente hoje está vivendo uma dificuldade e amanhã pode viver, quando eu falo dificuldade, eu falo tentação e pecado, tá? Nesse contexto aqui. Então, eu tenho que tratar com o irmão que está passando, com um amigo que está passando por um momento de pecado, eu tenho que tratar com ele entendendo que nós somos iguais, somos pecadores. Apenas a modalidade do pecado é que muda. Tá? A questão do pecado é uma questão muito severa, tratada na Bíblia com muita severidade, muita seriedade. Entretanto, sempre há espaço para o perdão. Se Deus me perdoa os meus pecados, por que eu não posso lidar com o meu irmão que está nessa situação de forma amorosa, sempre na intenção de ajudá-lo a se levantar, a se reerguer? Tá? O pecado é algo que a gente nunca vai se livrar dele, a não ser que a gente já tenha morrido. Essa é a verdade. Tá? Na Bíblia, nós formos examinar a Escritura toda, nós vemos que lá em Moisés tratava o pecado como algo que se praticava. Quando lá nos mandamentos, né, ele fala assim, não faz isso, não faz aquilo outro. Ou seja, pecado é uma coisa que se faz. O tempo vai passando e o Antigo Testamento sempre trata dessa forma. Chega em Jesus, o Senhor Jesus ele fala dos antigos, lá nos evangelhos. Ele fala, o que dizem os antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, já adulterou contra ela. Ou seja... Então Jesus aumenta o nível, né? Jesus aumenta o nível. Só que Jesus interpreta a lei corretamente.
Ele está dizendo que a gente não tem como se livrar, porque você não tem como não desejar as coisas. Você pode repreender conscientemente, fazer uma autorrepreensão dos seus desejos, das suas vontades, dos seus pensamentos. Quem controla os pensamentos? Ninguém controla. A gente às vezes se pega pensando em coisas que a gente não gostaria de pensar e fica evitando. E às vezes, quanto mais você não quer, mais aquele pensamento vem à tona. Tá? Então, Jesus está dizendo: pecado é uma coisa que você sente, tem a ver com seus sentimentos, com seus desejos, com a sua vontade. Mas aí vem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vira e fala: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero está constantemente diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala isso admitindo que não tem jeito. Ele fala da nossa natureza pecaminosa. Por mais que você queira fazer o correto, o incorreto está sempre diante de você. São as tentações. Aí Paulo fala: eu sou um homem miserável, porque eu não consigo me livrar desse estado de morte, esse estado que me mantém, que me empurra para distante de Deus. Mas no finalzinho dessa fala, o Paulo fala assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória contra o pecado, contra as tentações, aconteceu na cruz. Em Cristo nós somos vitoriosos. Portanto, é possível vencer o reino de Deus mesmo imperfeitos. Mesmo em não sendo ainda perfeitos como gostaríamos de ser, nós conseguimos viver o reino de Deus. A grande questão é: temos que nos garantir em Jesus. E é por isso que a gente tem que dar glória a Deus e a mais ninguém. É isso aí. É por isso que nós temos que dar sempre glória a Deus e a mais ninguém. Eu gostaria de falar sobre essa frase, né? Parece que ela é minha, é porque eu amei essa frase a primeira vez que eu a ouvi, mas ela não é minha, tá? É importante que todos saibam. Essa frase é de um irmão falecido chamado Baltagil. Ele era membro da Igreja Batista de Anchieta, acho que é Anchieta, e frequentou a igreja que eu pastorei por alguns anos. Era uma bênção. E sempre que ele me ouvia pregar, ele vinha falar: pastor, foi uma boa pregação, mas glória a Deus e a mais ninguém. Ele era uma bênção. Aí eu cunhei essa frase, para mim é uma bênção. Amém. Poder dizer e lembrar a mim mesmo que a glória é sempre de Deus. Meu irmão, eu queria passar 10 horas aqui conversando contigo, mas nosso tempo está mesmo? chegando ao fim. Meu irmão gostaria de fazer algum agradecimento, algum convite, Claro, claro. Gostaria falar mais sim. um pouquinho a respeito do livro. Tá bom. Eu gostaria de agradecer a você, Léo, pelo espaço, né, de divulgação do livro, mas agradecer a Deus por sua vida, pela iniciativa, não por conta do lançamento do livro, mas pela iniciativa de propagar o reino de Deus através do microfone nas redes sociais. E eu tenho certeza que esse projeto, esse programa seu, esse de hoje é apenas o pontapé inicial. Deus vai usar esse projeto para a glória do nome dele e para abençoar muitas vidas, tá? E agradecer também pelo espaço sobre a divulgação do livro e lançar o convite. Posso? Pode? Tá. No próximo sábado, que é dia 1º de agosto, pessoal, quem tiver interesse em adquirir o meu livro, Perspectivas Autorais, a revelação, o texto e o discurso, as mentes por trás da arte da pregação. É uma teologia da pregação, porque nós sabemos que tem muitas outras. Nós vamos lançar esse livro na cafeteria Gabi Fontes, em Mesquita, no próximo sábado, dia 1º de agosto, às 18 horas. Nós estaremos lá das 18 até às 21 horas, num espaço reservado para esse fim. E se você quiser me conhecer e conhecer o livro, adquirir o seu livro, compareça lá nesse próximo sábado e nos dê o prazer de receber o seu abraço. E se quiser, tira até uma foto comigo, tá bom? E vai receber uma dedicatória? E tem dedicatória também. Se você quiser me honrar, não é, em ter minha dedicatória no seu livro, eu vou ter o prazer em fazer para você, tá bom? Eu quero mandar um abraço, Léo. Posso? Pode. Mandar um abraço para minha esposa querida, tá bom? Que
Ela ia vir comigo, mas eu chamei ela meio em cima da hora, não foi possível. Mas mandar um beijo bem carinhoso para ela, que tem me apoiado, não só no ministério pastoral, mas no ministério da pregação e nesse ministério agora, da escrita, né? Ela sempre me abençoa com as suas opiniões e com o seu apoio em todos os sentidos e aspectos. Mandar um abraço para os meus filhos, minhas noras, a Julieta, minha netinha, que eu amo-os do fundo do meu coração. E morro de saudade quando a gente fica muito tempo longe, tá bom? Um abraço carinhoso para a minha igreja, Igreja Batista Central em Mesquita, e para o meu querido pastor, pastor Charles Cunha. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até a próxima, pessoal.